Bom, a parte de regressão e escolha de variáveis nós vamos fazer mesmo nas aulas práticas, porque aí é mão na massa mesmo. Você já tem a intuição, ou pelo menos eu já tentei passar a intuição do que está acontecendo, e agora vai ficando computacionalmente muito pesado, e também o volume de estatística para a gente começar a discutir, botar essas distribuições mais sofisticadas, vai ficando muito maior, e aí o curso teria que ter uma outra proposta. Isso não é um curso de econometria, isso não é um curso de estatística, isso é um curso de crescimento. Nós estamos só querendo apresentar um método, então nós vamos fazer, mão na massa mesmo, com R, que nós vamos fazer a regressão, e aí nós vamos estimar a regressão, olhar os parâmetros, comentar, e depois nós vamos fazer o exemplo de seleção de modelos, né? Então nós vamos chegar lá de forma muito aplicada. Aqui eu vou só passar um registro para não passar em branco, né? Eu botei introdução à regressão baseada, devia ter posto introdução, uma breve introdução à estatística bayesiana, mas aí o título já estava, paciência, vocês veem que está cheio de errinho no slide, porque vai fazendo, vai jogando, depois eu vou depurando isso e vai melhorando. Assim espero. Assim como no caso da estimativa pontual, os métodos bayesianos nos permitem, né, já errei o bayesiano, permite, faltou o M, nos permitem estimar uma distribuição posterior para os parâmetros envolvidos em uma regressão. Então nós vamos fazer a mesma coisa, só que no lugar do θ, nós podemos calcular os parâmetros, né, aqueles betas da regressão. Quando a gente faz regressão, a gente estima aqueles betas, isso é a mesma coisa, Mais uma vez, eu vou usar exemplos para apresentar conceitos importantes, e esses exemplos vão acontecer na aula prática. Nós vamos fazer tudo em cima de exemplo lá nas aulas práticas. Porque não tem muito sentido eu colocar aqui no slide os comandos, se eu vou colocar na aula prática esse mesmo comando. Então seria um pouco copiar lá do arquivo R para botar aqui, não é tão legal. Então eu prefiro já passar para lá que nós vamos discutindo as coisas simultâneo. Mas, grosso modo, suponha que você quer estimar uma regressão do tipo y é igual a beta 0 mais beta 1x. Pode ter mais variáveis, aqui é só para a gente entender o que está acontecendo. Na regressão tradicional, o objetivo é estimar os valores de beta 0 e beta 1. Na regressão bayesiana, nós não vamos estimar exatamente esses valores, que a gente pode depois obter, não tem problema nenhum. Mas o que nós vamos estimar mesmo é a posterior de cada parâmetro condicional aos dados que temos. Então é isso que nós queremos no final do dia. Dado aqueles dados, qual a distribuição posterior de cada um desses parâmetros. Daí vai ficando interessante para a gente, porque a gente vai tendo uma ideia de toda a distribuição de parâmetros. Não é igual a do Salah e Martin, onde ele faz em cima de vários modelos, mas já vai pegando um pouco, pensando nesses termos, de pensar a distribuição e não o beta mesmo, propriamente dito. Naturalmente, para apresentar o resultado, nós vamos usar a média, mediana, obtida a partir dessa distribuição posterior. Ou você pode fazer os intervalos, mas o que realmente importa aqui é conhecer essa distribuição. Com essa distribuição na mão, você faz tudo. Só que eu não posso fazer exemplos assim para calcular essa distribuição, porque computacionalmente é muito pesado. Começa que nós não vamos usar essa binomial, né? Que em alguns exemplos até pode usar, mas grosso modo eu não vou usar binomial, vou usar normal, eu vou usar outras distribuições com a densidade muito mais complicada, com a função de distribuição muito mais difícil de manusear. Por quê? Porque eu vou ter que fazer as likelihood. Do mesmo jeito que eu usei aquela binomial para fazer as likelihood, eu vou ter que fazer aqui também, só que usando a distribuição, outras distribuições, a distribuição que eu botei para o y, que pode ser uma normal, então é bem mais trabalhoso. Então, por exemplo, numa regressão simples, nós podemos usar o modelo com likelihood y, n, mi, sigma 2. Então, eu vou tirar daí a likelihood com mi beta 0 mais beta 1 x1 e as distribuições iniciais dos parâmetros, né, as priors, normais. Então, só aqui eu tenho 3 parâmetros, em vez de 1, em vez de ter só aquele θ, eu agora tenho 3 parâmetros, e minhas distribuições são muito mais complicadas. Então, não dá para dar exemplo aqui. Não dá para fazer exemplo manual, de repente dá e aí é limitação minha. Mas nós vamos para o computador e nós vamos fazer isso no computador. Vale registrar aqui que uma regressão tradicional de mínimos quadrados é equivalente a usar priors uniformes. A uniforme, quando a gente usa, a gente quer dizer, não tem a menor ideia do que vem por aí. Aí joga uma uniforme. E likelihood normal e reportar a moda da distribuição posterior. Então, é mais ou menos isso, equivalente em termos de resultado, não em termos de pensar, de método, em termos de resultado. Bom, à medida que o modelo cresce adicionando mais variáveis, o esforço computacional aumenta de forma que, mesmo usando a Monte Carlo Markov Chain,
não é adequado programar essas regressões diretamente em softwares como R. Ou seja, mesmo um software como R, ele não dá conta de fazer uma regressão dessas. Ele sofre. Ele sofre. Existem softwares específicos para realizar para esse tipo de trabalho bayesiano. Então, tem softwares, vocês encontram na internet, são softwares livres. Nós vamos trabalhar com um aqui, o JAGS, é o que nós vamos usar, se quiserem já ir pegando. Para nossa sorte, o R tem bibliotecas com interface para esses softwares. Então, você vai trabalhar como se estivesse no R. O R que vai acionar, chamar lá para o software fazer o trabalho e te devolver. Você mesmo não sai do R. Você mesmo não precisa sair do R. Mas ele precisa ter o software instalado. Aqui, os mais famosos é o JAGS e o STAN. Aqui nós vamos usar o JAGS, que é Just Another Gib Sampler. E o STAN. E a interface é RJAGS, que é o que nós vamos usar aqui, e RSTAN. As duas são interessantes. Se vocês forem tutoriais na internet, vocês vão encontrar as duas. Eu preferi o RJAGS porque eu olhei uma, olhei outra, pensei, escolhi a RJAGS, mas as duas são boas e tem por aí. Mas é que nós vamos usar. Bom, então a regressão vai ser isso. Nós vamos aquela mesma lógica, só que, óbvio, eu tenho um monte de dado, eu não tenho só 5 caronas onde eu peguei 2, eu tenho muito mais observações, eu tenho bases complexas, né? Você pensa uma regressão, olha lá o Sala e Martin com as 60 variáveis dele, então eu tenho muito mais coisas acontecendo na regressão, as distribuições são muito mais complicadas, então eu vou ter que usar essas ferramentas que nós vamos discutir na aula prática. Eu vou lá, nós vamos discutir dentro do R, fazer, olhar. E aí voltamos ao nosso problema. Dada a matriz, o nosso problema todo é esse. Dada uma matriz X, com possíveis variáveis explicativas, onde cada coluna XJ é uma variável, quais variáveis XJ devem ser incluídas no modelo? Qual a importância de cada variável? É isso que eu quero saber. Qual a relevância, qual a importância? Essa variável é importante, afinal de contas, eu tenho um monte de variável. Eu não quero rodar não sei quantas milhões ou mesmo bilhões de regressão. Eu quero procurar uma técnica que me permita fazer isso. E aí nós chegamos no Bayesian Model Averaging, que eu também vou discutir na aula prática, como aplicação. Aqui eu vou só trazer o problema que nós queremos resolver. Mas lá nós vamos discutir com uma pegada mais prática. Alguém podia pensar, por que você não estima todas as variáveis e vai tirando as que não são significativas? Porque não funciona direito assim. Lembra lá das 2 milhões de regressões? E às vezes não é nem possível. Se você pegar uma amostra de 70 países e quiser fazer um modelo com 60 variáveis, não vai ficar legal. Não vai dar certo, né? Não vai sobrar grau de liberdade nenhuma. Você vai ficar com tudo muito zoado, como se diz, né? Não vai ficar legal. Então, essa não é uma boa estratégia. Você pode fazer aquelas combinações que o Sala e Martin fez e que outros autores fizeram. E o BMA vai um pouco assim, ele estima todas as combinações possíveis de X e faz média ponderadas dessas combinações. Vê que é pesado computacionalmente o que está acontecendo. Note que para cada K variáveis são estimados 2 elevado a K modelos, e as estimações aqui usadas nesse algoritmo são bayesianas. Então, é aquilo que a gente fez, que para fazer uma regressão o R precisa chamar, aí ele vai trabalhar aqui com um monte de coisa. É pesado o negócio. Os pesos para a média ponderada são dados pela probabilidade posterior de cada modelo, M-gama. Então, eu tenho um modelo M-gama, eu vou ter probabilidade sobre os modelos. O que é um modelo? Combinação de variáveis para explicar minha variável de interesse. Então, para cada combinação dessas, eu vou ter uma distribuição de probabilidade. E aí eu vou depois calcular a posterior. Eu vou ter uma inicial e sair com uma posterior. Essa posterior é o que vai ficar no lugar... Lembra que o Barra usava a likelihood, né, como peso de cada modelo pela soma para dar a probabilidade? Agora eu vou usar essa posterior. Conversa, dá para conversar uma coisa com a outra. E aí eu vou fazer essas ponderações. Essa média vai ser dada pela regra de Bayes, que é o que eu estou usando até agora. Então, a probabilidade do modelo M-gama dado YX, aqui ficou um parênteses desnecessário, é igual à probabilidade de Y dado M-gama X, PM-gama, que é a minha a priori, né? Agora nós já sabemos termos, P de Y dado X. Como PY dado X é constante para todos os modelos, a probabilidade posterior do modelo, PMP,
PMP, né, esse cara, ela é proporcional a PY dado M gama X, que é esse cara aqui, vezes PM gama. PM gama. Então é proporcional. Tem uma constante de proporção que é aquele cara que fica lá embaixo, que é o P de Y dado X, mas ele não depende do modelo. Ele não depende do modelo. Então eu vou ficar com essa proporção. Se vocês pegarem os livros, as notas de aulas que eu recomendei, vocês vão ver que na parte mais técnica ele usa muito essa ideia de proporção. Facilita, né? Facilita. O pessoal desse tipo de abordagem usa muito essa noção de proporção. Fazendo as contas, temos que a probabilidade posterior de um modelo para um parâmetro θ é dada por P de θ yx é igual a gama 1 a 2 elevado a k, P de θ dado m gama yx, P de m gama dado xy. Então, a probabilidade de θ dado yx vai ser a soma das probabilidades de θ dado o modelo yx vezes a probabilidade do modelo dado x e y. Faz sentido, né? Qual é a probabilidade de eu ter esse parâmetro? Esse parâmetro é a probabilidade de eu ter esse parâmetro dado o modelo y e x multiplicado pela probabilidade do modelo. Agora tem que somar para todos os modelos. Cabe ao pesquisador, aos senhores, ou a quem vai fazer a pesquisa, escolher a probabilidade inicial de cada modelo. Uma estratégia comum é escolher uma distribuição uniforme. Por que isso? Porque aí você não está se comprometendo em dizer que um modelo é mais provável do que o outro. Se você tiver boas razões para dizer isso, vai em frente. Mas quando você bota uma uniforme, eu estou dando a mesma probabilidade para todos os modelos. Então eu não estou partindo do princípio que tem um modelo mais provável, porque por algum motivo eu acho, de repente, eu acho que, por exemplo, se eu quiser pensar nos nossos modelos de crescimento, um modelo que tenha PIB inicial, ele é mais provável, porque PIB inicial é uma variável forte, né, poderosa. Mas eu não estou querendo passar isso aqui, use um uniforme. Ou se você quiser assumir, assuma, bote tua hipótese, seja claro com o teu leitor, diga, olha, eu parti supondo que essa classe aqui de modelos é mais provável e faça uma prior compatível com o que você está supondo. Mas a uniforme, você lava as mãos e diz, eu não estou dando probabilidade maior a modelo nenhum. De novo, nós vamos fazer exercício. Como vimos, para realizar a estimação, você tem a prior dos modelos. Lembra que o teu objetivo aqui é calcular a probabilidade do modelo. Mas como se você vai usar a estimação bayesiana, você precisa da prior dos coeficientes também. Então, o negócio é complicado, né? Coisa vindo de todo lado. Você tem uma distribuição inicial para os modelos, joia. Agora você vai ter uma distribuição inicial para os coeficientes dentro da estimativa que você vai fazer aqui. É comum usar essa prior, chama Zellner's G, ou G de Zellner. Ela tem essa cara aqui. A beta gama, dado G, ela tem uma distribuição normal, com média zero. Ou seja, de novo, você está lavando as mãos, você não está dizendo que beta é positivo nem negativo. Variância dada por sigma 2, 1 sobre G, cislinha gama x menos 1. Vocês estão acostumados já com o sigma 2 cislinha x menos 1. Vocês já conhecem de outros carnavais. Aqui o G é o que você vai controlar, dependendo aí da tua confiança no que está acontecendo. Se você bota um valor muito baixo de G, é porque aqui está menos 1, tá? Lembrem disso, então o G vai para lá. Se você bota um valor muito baixo de G, o coeficiente estimado é próximo de zero. Você está confiante disso, a distribuição vai ficar amarradinha em torno de G. Lembrem que tem um menos 1 aqui, pelo amor de Deus. Um valor alto de G quer dizer que você está perdidaço sobre o coeficiente C0. Então você está perdidaço, usa G alto. Você já usou a uniforme para os modelos, então você está completamente perdido. Esse é o caminho. Isso é verdade porque G determina a variância da distribuição inicial dos betas. Um critério comum, mas o que eu faço? Eu não sei. Usa G igual a N, onde N é igual ao número de observações. Esse critério é chamado de UIP, Unit Information Prior, é o default lá do que nós vamos usar. Mas existem outros critérios. Quando a gente for botar a mão na massa, a gente conversa mais sobre isso. Mas uma saída é G igual a N e muita gente usa isso, você está protegido. Bom, nas aulas práticas usaremos o pacote BMS para aplicar o método BMA, né, o Model Averaging, na escolha de variáveis para regressões de crescimento. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer esse trabalho. Nós vamos começar com um exemplo mais simples, menorzinho, 6 ou 7 variáveis, são 6 variáveis, se eu bem me lembro, para a gente entender
discutir melhor. Depois a gente passa para um modelo de crescimento bem grande. Eu coloquei na pasta o artigozinho do BMS. Se você não tiver um background muito bom de estatística, provavelmente mais do que se costuma colocar num curso de economia, você vai ter uma certa dificuldade de ler a parte técnica desse tutorial. Mas ele está lá porque pode ser que algum de vocês use, e tem a parte aplicada, que é o que nós vamos... Eu não vou entrar na parte técnica, eu não vou entrar nessa parte mais técnica. Eu confesso que eu estudei um bocado de estatística há muito tempo atrás, mas não foi a área que eu fiquei. Inclusive eu fiz aqui na UNB, eu fiz os cursos de probabilidade lá da matemática, porque eu achava legal e tal, eu queria saber essas coisas, mas confesso que se eu tivesse que entrar nessa parte técnica, eu ia ter que fazer uma bela revisão. Eu não sei nem se eu ainda dou conta. Mas se você está seguro, vá em frente, ou então, se quiser pegar só um pouco mais de segurança e da intuição. Nós vamos chegar na parte aplicada. Nosso objetivo aqui é esse. Vejam isso aqui como uma espécie de bônus desse curso. Podia ter parado no Sala Martin dizendo: o recado está dado, muito cuidado. Mas eu acho essa literatura interessante, eu venho estudando isso, tenho umas ideias aí de fazer pesquisa nessa área, e aí você acaba se empolgando e botando em sala, coisa que eu estou estudando também. Bom, agradeço a vocês aqui pela atenção. Eu sei que esse vídeo ficou curtinho, mas é porque esse vídeo é meio um teaser, né, para vocês se animarem de ver as aulas práticas. A primeira aula prática vai ser em regressão, mais um negócio assim, só para vocês verem, porque vocês certamente sabem fazer isso ou no próprio R em outro software, e aí depois nós vamos passar para outros vídeos sobre essa discussão que nós fizemos aqui. Vamos ver essa discussão em outros termos. Então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, até os próximos vídeos. A próxima unidade, essa aqui encerra essa unidade, depois só vai ter aula prática. Na próxima unidade, nós vamos usar um pouco de técnicas de série de tempo, discutindo algumas questões interessantes. Nós vamos começar discutindo... nós vimos, na unidade anterior, nós vimos 3 grandes classes de modelos, né? 3 paradigmas, digamos assim, que é o modelo neoclássico, que é o modelo AK e que é o modelo de inovação. O modelo AK de inovação também perto, mas também pertinho um do outro. Mas nós vimos esses paradigmas. Qual que eu uso? Bom, é uma pergunta que não tem resposta fácil, mas nós vamos ver uma tentativa de responder num artigo que ele usa de artifícios de série de tempo para responder. Eu achei que foi uma maneira legal de trazer essa questão de série de tempo. Depois nós vamos fazer outros buscando o impacto de investimento no crescimento, e outro é de instabilidade política, se não me falha a memória, que é uma maneira também de aplicar essas técnicas de série de tempo, que é o que vamos falar muito de causalidade de Granger, que não é exatamente causalidade. Hoje em dia, quando a gente fala de causalidade, a gente faz referência a outra coisa, mais antecedência, mas com uma discussão interessante, uma literatura que existe, e é uma maneira legal da gente discutir crescimento, que é o objetivo desse curso, mas apresentar técnicas que de repente vocês podem usar aí na vida profissional de vocês, ou até para fazer a monografia. Então é isso, encerro esse vídeo aqui, até os próximos.